Abençoe a vida de cada um que veio aqui para ouvir da Tua palavra. Abençoe a vida agora do nosso irmão Paulo, que o Senhor possa usá-lo como um vaso para trazer aos nossos corações uma palavra, aquilo que o Senhor quiser falar aos nossos corações, que possamos entender e guardar nos nossos corações a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido irmão Demar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Também quero dar os parabéns, para todos os envolvidos da cantata, os professores, as crianças, os pais, o grupo de louvor, a todo mundo. Foi algo maravilhoso. Eu quero que você abra a Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo de número 9. Eu quero ler apenas 2 versículos, o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Hebreus 9, versículo 11. Diz assim o texto: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Amém? Nosso querido irmão Ademar já orou, então vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Nasceu o Redentor. Eles usaram um texto de João, capítulo 1, que é muito importante. Evangelho de João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava com Deus. E o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí o versículo 14 responde quem é Ele: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. A encarnação de Jesus Cristo é um dos grandes milagres, um dos maiores milagres. Jesus, Ele foi gerado no ventre de uma virgem. Jesus, Ele nasceu numa estrebaria, um lugar de animais. Mas o bebê Jesus, Ele cresceu, Ele se tornou um homem, e como homem, Ele provou grandes sofrimentos. Como homem, Ele que criou os homens, sofreu afrontas, cuspiram em seu rosto, bateram nele. Os homens que Ele criou, o levaram para uma cruz e o crucificaram. O texto que nós lemos fala de eterna redenção. Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Jesus, Ele entrou no Santo dos Santos uma única vez, e Ele obteve eterna redenção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre eterna redenção. Já que a cantata chama Nasceu o Redentor, vamos falar de redenção então. Eu quero compartilhar algumas lições com vocês. Primeira lição: o que é redenção? O que vem a ser redenção, biblicamente falando? A redenção é um ato de Deus, pelo qual o próprio Deus mesmo paga um resgate para alcançar aqueles que estavam escravizados pelo pecado.
Isso significa pagar para libertar alguém da escravidão. Sim, é como comprar um escravo e tornar ele livre. A Bíblia diz que todos os homens, eles nasceram em pecado. Todos os homens, eles eram escravos do pecado. A Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, para analisar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos nas trevas. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas, eu gosto dessa palavra, principalmente na Bíblia. Mas, graças a Deus, Deus interferiu na nossa história. Deus, Ele enviou Jesus Cristo. Redenção significa que o próprio Deus nos resgatou. Deus, Ele nos deu uma nova vida. Sim, e nós fomos absolvidos da culpa. A nossa consciência que nos acusava, agora ela foi purificada. Ela agora consegue viver mais sem culpa. Ela não tem mais o problema da culpa, porque em Cristo Jesus nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Você tem paz com Deus? Para analisar. Você tem paz com Deus? Você já foi resgatado? Estou falando de redenção. Você serve ao Deus vivo? Hebreus 9, o versículo 12 até o 14 diz assim: não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente sobre aqueles que o santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, sem mancha, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Atos que nos levam à morte, porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna, separação de Deus. Jesus, Ele veio a esse mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, o justo juiz, Ele nos absolveu mediante o pagamento de um resgate. Efésios 1:7, note para você ver: nele, em Cristo, temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Para analisar, na justificação, o pecador, ele está diante de Deus como culpado, mas ele é declarado justo. No perdão, o pecador está diante de Deus como um devedor, mas ele recebe o cancelamento da dívida. Na adoção, o pecador está diante de Deus como um estranho, mas ele recebe de Deus o poder de se tornar filho de Deus. Na reconciliação, o pecador está diante de Deus como um inimigo, mas Deus o torna amigo pelo sangue de Jesus. Na redenção, um pecador está diante de Deus como um escravo, e Deus lhe dá a liberdade e o torna livre.
É por isso que a Bíblia, João 8,32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Pense antes de responder isso para você. Você é livre. Eu antes dizia que eu era livre, mas eu era escravo do pecado, era escravo da mentira, era escravo dos vícios, era escravo de uma vida voltada para mim mesmo. Mas Jesus veio e me libertou. Isso é glorioso, receber de Deus a liberdade. Olha, aqui, só para você entender, para você entender como funciona a redenção. Imagine você, que você está vivendo no tempo da escravidão, da escravatura, e um filho teu, ele faz uma grande dívida, e não consegue pagar a dívida. Então o credor o toma como escravo, e ele torna-se escravo daquele a quem ele devia. Agora imagine você vendo o teu filho na condição de escravo, na mão de um outro senhor. Você consegue dinheiro, você se esforça, e você vai lá e compra o teu filho da mão do credor. O teu filho, perante a lei, ele torna-se o seu escravo, mas você, por amor, não trata o filho como escravo, você o trata como filho, porque você o ama. Isso é redenção, isso é redimir, é remir. Tem muito na Bíblia esses textos. Uma outra ilustração que eu lembrei enquanto preparava a mensagem é de um menininho que o seu pai era marceneiro, e o menininho queria construir um barco, e ele foi até o seu pai e disse: papai, deixa eu construir um barco para mim. E o pai permite. Aquele menininho gasta meses construindo um barco pequenininho, um navio, um barquinho. E quando ele está todo pronto, bonito, o filho sai e o pai diz: toma cuidado, porque senão você perde o barco. E o menininho não ouve o pai, e ele coloca o barco num rio, e vem a correnteza e leva o barco embora. Ele volta no pai e diz: papai, eu perdi o barco. E o pai diz: não tem nada que fazer. Passado alguns meses, eles vão para a cidade, e o menininho, olhando nas vitrines da loja, ele vê o barquinho que ele fez, o barquinho que ele criou. Ele entra na loja e diz para o dono da loja: esse barquinho é meu. O homem diz: não, eu o comprei, e ele custa caro, ele custa tanto, um dinheiro exorbitante. O menininho não conseguia comprar. O menininho volta no pai e pede dinheiro para o pai. O pai diz: filho, eu vou ter que trabalhar algum tempo para poder juntar esse dinheiro. O pai trabalha, dá o dinheiro na mão do filho. O filho entra na loja e compra o barquinho que ele fez. E ele sai com aquele barquinho no peito, dizendo: você agora é 2 vezes meu, porque eu criei você e eu te comprei. Foi isso que Deus fez na cruz do Calvário. Deus nos comprou. E no caso do pecador, é interessante, não tem como um outro pecador pagar a nossa dívida. O homem não consegue pagar a nossa dívida. Tem um versículo em Salmo, só para você ter ideia, Salmo 49, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui: homem algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. O que quer dizer isso? Quer dizer que no mundo espiritual, todos nós
estamos no mesmo plano. Todo homem é injusto, todo homem é pecador, não há um justo sequer. Nós não conseguimos pagar a dívida do nosso irmão, porque a nossa dívida também é muito grande, é caríssima. Não há como pagar a dívida de outro. Nós não somos justos. Agora, nasceu o Redentor. Ele deixou a sua glória. Ele nunca conheceu o pecado. Ele nasceu no ventre de uma virgem. Não foi feito pecado. Ele nasceu justo. Ele viveu uma vida justa. Ele tornou-se o nosso representante, o nosso fiador. Ele veio para pagar uma dívida que era nossa. Marcos 10, 45 diz assim: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos, note isso, de muitos, não é de todos, de muitos. Olha, a primeira lição que eu vejo é essa: o que é redenção? É um resgate, é pagar a dívida, é comprar de volta. Foi isso que Deus fez. Prosseguindo, a segunda lição: qual foi o preço da nossa redenção? Qual foi o preço? Um texto que eu falo muito, 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, diz assim: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado. Apocalipse 5:9, olha só o que diz esse texto: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Nós custamos o sangue de Jesus Cristo. Quão grande valor tem isso para nós hoje? Como é que nós estamos vivendo, sabendo da grandeza de tão grande salvação? Ele foi àquela cruz, ele era inocente, ele não devia nada. Quem devia era nós, éramos nós que devia. Mas ele pagou o preço, um alto preço. A salvação, a redenção é de graça para nós, mas custou um alto preço para Deus, custou a vida de seu Filho Jesus. Tem uma música que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. O preço foi Jesus. Foi o sangue dele. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Ele foi o resgate. Ele foi o Redentor. O nosso resgate foi muito maior que o resgate do soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? O resgate do soldado Ryan. O nosso resgate foi muito maior. Se você não assistiu, assista esse filme. Não vou dar spoiler não, só vou falar a sinopse um pouquinho.
Mas conta a história de uma mulher que tem os seus 4 filhos na guerra. 3 de seus filhos morrem e descobrem que o filho dela, chamado Ryan, está lá na guerra ainda. Então o governo americano diz: nós não podemos deixar essa mãe perder o último filho dela. E eles empreendem uma caçada, um resgate, e entram na guerra para resgatar o soldado. O nosso resgate foi muito maior. Ele deixou a glória, o seu trono na glória, um lugar que não há tristeza, não há choro, não há doença, não há cemitérios, não há dor. E ele veio a esse mundo mau comprar gente má, gente ruim. Quando Jesus morre, é outra palavra que eu uso muito. Jesus diz: está consumado. Tetelestai. A dívida foi paga, a dívida foi quitada. Tetelestai servia basicamente para 3 coisas. Quando alguém pagava uma conta, até o fim, eles batiam um carimbo: tetelestai, a dívida foi paga. Ou quando você comprava uma propriedade, você quitava ela, você pegava a escritura com a palavra tetelestai, está quitado. Mas tem uma outra coisa, que era quando alguém terminava uma grande missão, falava-se tetelestai. Jesus cumpriu a missão cabalmente, não tem nada mais que possa fazer. Ele fez tudo na cruz do Calvário. Ele efetuou eterna redenção. Não há o que podemos fazer para acrescentar isso que Cristo fez. Jesus pagou com a sua própria vida o resgate ao Pai. Não pense que ele pagou a Satanás, ao diabo, não. A santidade de Deus e a justiça de Deus, ela pede que o pecador morra. Então o amor de Deus faz com que Jesus venha ao mundo para comprar aqueles que Ele ama, para não deixar morrer, para viver não míseros anos na face da terra, mas para viver eternamente perto dEle. Ah, como isso é glorioso! Isso é glorioso! Jesus, Ele não nos perdoou apenas alguns momentos. O sacrifício dele não foi por alguns momentos, mas Ele nos perdoou para sempre. Ele efetuou eterna redenção. Olha aí, eterna redenção. Ele veio, morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo, Ele está aqui. Não é um jargão evangélico, Ele nos vê. Quantas vezes eu tenho dito isto? Ele conhece você, Ele conhece dos teus problemas, das tuas angústias, Ele conhece as feridas que machucam a tua alma. Ele tem poder para sarar você, para trazer vida onde muita coisa já morreu. Você pode provar desse Deus, de sua presença, de seu amor, mas você precisa crer. Efésios capítulo 1, versículo 7 em diante, vai dizer assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu
bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí segue e diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Olha só, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isso é glorioso. Tito 2, versículo 14, diz assim: Jesus se entregou por nós, a fim de que nós possamos ser remidos de toda a maldade, e Ele purificará para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Jesus, Ele completou a missão. Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe deu, à risca. O fato do Pai trazê-lo de volta à vida depois da morte, ali na ressurreição, atesta que a salvação é perfeita, foi aceita, foi eficaz, foi definitiva, agradou ao Pai. O Pai se satisfez no Filho amado, porque Ele efetuou um grande sacrifício, capaz de salvar todos aqueles que vêm a Ele. E Jesus sabe de tudo isso. E Jesus sabia disso quando Ele disse Tetelestai naquela cruz. O que Deus fez por nós? Colossenses 2, 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou. Nós estávamos condenados, mas Deus nos perdoou. Havia uma cédula de dívida contra nós, mas Deus a tomou e a cravou na cruz para sempre. Não existe mais promissória contra nós. Agora, aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e creram em tão grande salvação, recebem a justiça de Deus, não há dívida mais. Isso é glorioso. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Que coisa gloriosa. E eu vou te dar uma lição de casa. Dá tempo, eu vou ler. É um texto longo, mas eu vou ler. É o terceiro ponto da mensagem, é só ler o texto. Não vou aprofundar aqui, vou só ler o texto. Terceira lição. O que nós devemos fazer diante de tudo isso? Que implicações tem isso para nós hoje? Como nós devemos viver à luz de tão grande salvação? Como que eu e você deve viver na face da terra, diante de tudo isso, diante de tão grande Redentor? O apóstolo Paulo responde, em Colossenses 2, versículo 16 em diante:
E Paulo diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou a alguma celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. E aí o apóstolo Paulo segue: já que vocês morreram, versículo 20, em Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Para analisar: não manuseie, não proves, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Irmãos, aqui está dizendo para a gente não se prender a rituais, a mera religiosidade, a mentes carnais de homens que querem levar a gente para longe de Deus. Não permita isso, você é livre em Cristo Jesus. E aí Paulo continua, capítulo 3 de Colossenses: portanto, se é que vocês ressuscitaram com Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo dá uma alfinetada, né? Se é que vocês ressuscitaram com Cristo. E isso aqui é para crente, irmão, é para crente. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza sexual: impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Se crente estiver vivendo na desobediência, serve. As quais, olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Não é para nós mais hoje. Se você está em Cristo, não é. Mas agora, ele continua: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, palavrão. Não mintam uns aos outros. Não mintam. Que mais? Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Estamos fazendo isso? Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem um contra os outros. Perdoem, que jeito? Como o Senhor lhes perdoou. Não tem desculpa para nós. Não tem. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo
seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, e dando graças a Ele. É assim que nós estamos vivendo? É assim que nós estamos fazendo? Reflita sobre isso. A quarta lição. E última. A redenção é eterna. O texto que nós lemos no início, e que é base dessa reflexão, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo no céu, na glória, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação terrena, não por meio de sangue de bodes e novilhos, como os judeus faziam antes, mas Ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, e uma vez por todas, obteve eterna redenção. Hebreus 10, versículo 14, diz assim: com um só sacrifício, Ele santificou, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, para sempre. Todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê na obra da cruz, na obra do túmulo vazio, na ressurreição de Cristo, ele recebe o perdão de Deus. Perdão de Deus, que glorioso isso! Não é à toa que Pedro, no primeiro sermão que ele prega, ele diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha só a promessa. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus é luz, e aqueles que estão na luz, como Deus na luz está, esses têm comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o versículo 8 diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós nos enganamos a nós mesmos e nos fazemos mentirosos, e mentira é pecado. Mateus 1, 21, foi lido aqui, a Carla leu. Mateus 1, 21 diz assim, quando o anjo, fala para José, ele diz, o anjo Gabriel diz para José: ela dará à luz um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o resultado da redenção, perdão de pecados. Não é à toa que Davi, depois de ter pecado, ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. E ele começa o Salmo 32 dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem cujo pecado é perdoado. E no Salmo 51, Davi diz, 51:10, cria em mim um coração puro, um espírito reto.
devolve a alegria da minha salvação. Alguém que foi perdoado, pecou, mas foi perdoado. Olha, que coisa maravilhosa é ser perdoado. Como é maravilhoso saber que Deus nos perdoa, nos perdoou para sempre. Por isso que a redenção é eterna. Por quê? Porque foi feita na eternidade. Sim, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Isso traz paz ao coração, traz alegria, traz satisfação. Sai a culpa, vem perdão, vem gratidão a um Deus por tão grande redenção. Isso é glorioso. Como é bom viver na presença desse Deus. Jesus, para analisar, Jesus, Ele não nos deu um remédio passageiro. Ele não nos deu um remédio passageiro, mas Ele nos deu uma cura definitiva. Isso é glorioso. Você pode argumentar dizendo: mas é muito bom para ser verdade. Mas é a verdade. É a verdade das Escrituras Sagradas. É a verdade do Evangelho. É a verdade da misericórdia de Deus. É a verdade do amor de Deus. É a verdade da graça de Deus. É a verdade de tão grande redenção vinda de um Deus bendito e santo, que escolheu nos amar. A verdade que liberta. Isaías 44, 22 diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. É Deus convidando: vem para mim, vem. Deus convidando o pecador a ir a Ele para receber perdão. Hebreus 10, 17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, diz o Senhor. Não é que Deus tem amnésia, é que Deus já não conta mais. Por quê, Paulo? Por causa de nós? Não! Por causa de seu Filho bendito. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para o seu Filho e Ele vê que nós recebemos tão grande sacrifício. E Deus então consegue nos olhar e nos ver justos, santos e perfeitos por causa de Jesus. Ah, que coisa gloriosa isso. Nós entraremos na glória por causa dele. Aí você pode dizer assim, igual perguntaram para o apóstolo Paulo, né? Eu creio que perguntaram para ele. Alguém na multidão lá falou alguma coisa para Paulo, quando Paulo falou disso, sobre perdão de pecados. Paulo, em Romanos 5, ele vai dizer que por um homem entrou o pecado do mundo, mas por outro homem, o segundo Adão, o pecado saiu, o pecado teve conserto. Em Jesus Cristo o homem é perdoado. E aí alguém deve ter perguntado alguma coisa para Paulo, e o próprio Paulo fala. Ele entra no capítulo 6 de Romanos e diz, Romanos 6:1: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Para que a graça abunde? Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós
que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Aqui não está falando de batismo na água. Aqui está dizendo o seguinte, que quando Cristo estava na cruz morrendo, nós fomos batizados com Ele na sua morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus incluiu os nossos pecados na pessoa bendita de Jesus, e Ele morreu levando com Ele os nossos pecados. É por isso que nós podemos ter eterna redenção. Aleluia! Isso é glorioso. Deus nos incluiu no sacrifício de Jesus. Jesus morreu a nossa morte, e quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. O véu foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso a esse Deus. Podemos nos achegar diante do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Deus, Ele nos deu o maior e melhor presente. É presente, irmãos. Talvez você pense assim, mas eu não mereço. Mas quem merece? Quando você dá um presente para uma pessoa, é que nós temos a visão equivocada, humana, terrena. Quando nós damos um presente, nós muitas vezes damos por mérito. E quando nós recebemos um presente de alguém, nós somos tão humanos, tão vendidos ao pecado, que nós queremos retribuir. Nós não recebemos de bom grado. Nós queremos comprar um presente e devolver o presente, e dar outro presente para a pessoa. Deus não faz isso. Deus, Ele nos dá algo, e Ele jamais tira de nós esse presente. E Ele não dá por merecimento, é por graça, é presente, é dom. E presente ninguém merece, é por meio do sangue de Jesus. Sim. Por quê? Porque você é culpado, você é pecador. Eu também, tá? Não estou dizendo, estou falando para você refletir sobre isso. Nós somos pecadores, mas Deus, Ele te amou e enviou Jesus Cristo para salvar você. E a redenção, a salvação, é o maior dos presentes. Cristo é o maior dos presentes. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus te aceita. Ele te aceita em Cristo. Por causa de Cristo, qualquer um que vem a Cristo recebe esse dom da redenção, da salvação. Esse é o presente que eu apresento para você nessa noite, se você não o tem. Agora eu falo para quem não tem o presente. Eu apresento para você isso: redenção, perdão de pecados, salvação eterna. Você quer o presente? A minha pergunta é essa: você quer o presente? E eu quero orar. Eu quero que você feche seus olhos. Jesus é o Redentor. Clame a Ele por misericórdia. Ele lhe oferece um presente nesta noite. Um presente é algo que você apenas recebe. Você não conquista, você não paga nada pelo presente, simplesmente aceita. E se você nessa noite está aqui, quer receber esse presente,
Eu quero que você diga para Deus nessa noite. Eu quero orar. Quero que você ore a esse Deus. Eu quero que você diga assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus pagou o preço da minha redenção. Ele ressuscitou para que eu pudesse viver eternamente. Eu recebo esse presente em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero saber se alguém fez essa oração. Alguém fez? Faz assim com a mão. Tem um sinal. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Eu vou orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tão grande redenção. A Deus, nós te louvamos por tão grande Redentor. Te louvamos pela obra da cruz, do sepulcro vazio. Ah, Deus, te louvamos porque tu habitas, ó Deus, nos céus. E o Senhor olha, ó Deus, para pequeninos aqui na terra. E o Senhor, Deus, nos dá o privilégio de poder falar contigo e de ouvir a sua voz. Pai, como é glorioso chamá-lo de Pai. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom, Senhor, te amar com o amor que o Senhor derramou no nosso coração. Pai Santo, nós temos vidas aqui que se entregaram ao Senhor, receberam o presente, que o Senhor, Deus, produza, Deus, neles, ó Deus, eterna redenção, que o Senhor produza perdão no coração deles, que eles a cada dia, Senhor, possam viver para a glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo resgate das nossas almas. Obrigado por tua palavra que é bendita e santa. Deus, nós te louvamos, Senhor, e confessamos aqui que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor, que não há nada em nós que mereça nada, mas que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, obrigado, Pai, por teu toque em nós, por tão grande salvação. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus.